Graça e paz, amados irmãos, mais um domingo que Deus nos deu. Nós vamos compartilhar um pouco mais da palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre a ressurreição de Cristo. Para isso nós vamos ler o Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículos 9 ao 18, que diz assim a palavra do Senhor. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Irmãos, a ressurreição de Jesus é um fundamento, é a base do cristianismo. Se não crermos na ressurreição de Jesus, todo o empenho de proclamação do Evangelho é vão. A ressurreição de Cristo traz para nós a esperança de uma nova vida aqui e após a morte. Não pode haver dúvida no coração dos eleitos sobre a ressurreição de Jesus. Se você não crê que Jesus, após 3 dias que havia morrido, na manhã de domingo ressuscitou, apareceu para tantas testemunhas que subiu aos céus, que está assentado à direita de Deus Pai intercedendo por nós, e que um dia voltará para julgar vivos e mortos. Se você não crê nisto, você não será salvo, pois este é o Evangelho poderoso para salvar. Mas nós sabemos que crer na ressurreição de Jesus ou crer na ressurreição de qualquer outra pessoa não é tão simples assim. Primeiro, porque não é biologicamente natural. O processo natural é nascer, viver e morrer. Segundo, porque não é normal. Apesar de ouvirmos falar que várias pessoas ressuscitaram, não ouvimos falar de ressurreição todos os dias nos noticiários. Então isso não é uma coisa normal. Crer na ressurreição de Jesus é muito mais do que um ato de fé. É ter a certeza nas evidências comprovadas nas Escrituras Sagradas por tantas pessoas. O evangelista Lucas deixa bem claro que ele fez uma minuciosa investigação para poder relatar sobre Jesus. E ele diz, no versículo de 1 a 4, ele diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Irmãos, os próprios discípulos, eles não creram na ressurreição de Jesus, eles não creram de imediato.
Quando Maria Madalena disse aos discípulos que Jesus estava vivo, eles não acreditaram. Quando Jesus apareceu para os 2 discípulos no caminho de Emaús e eles falaram para os discípulos que tinha estado com Jesus, eles também não creram. Existem tantos relatos de pessoas que foram ressuscitadas nos nossos tempos, que podemos crer ou não, mas nos relatos bíblicos nós temos que crer, porque são verdadeiros, porque a palavra de Deus é a verdade. Por que você precisa crer na ressurreição de Jesus? Porque nós precisamos crer na ressurreição de Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus ressuscitou e a Bíblia Sagrada, ela é a verdade, é a palavra de Deus. Se eu não creio nisso, eu não creio em Deus, não creio em Jesus, não creio que há um céu para os salvos e um inferno para os condenados. Porque para ser salvo é necessário crer que Jesus ressuscitou. O apóstolo Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios 15, 14, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus. No versículo 20 de 1 Coríntios 15, Paulo então afirma, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo eles as primícias dos que dormem. Para o crente que conhece o poder de Deus, a ressurreição deve ser tão normal como qualquer milagre de Jesus. Se eu creio que Deus criou todas as coisas e tem tudo sob controle, ressuscitar alguém para Deus é algo normal. Irmãos, a ressurreição de Cristo é um ato mais importante do cristianismo. Por isso guardamos o domingo e não o sábado. No sábado, Cristo ainda estava morto, mas no domingo ele ressuscitou. Jesus censurou os discípulos por não crerem no relato de Maria Madalena e dos 2 discípulos que estavam indo para Emaús. Quais são as implicações para nós nesse texto? Primeiro, irmãos, que a ressurreição é um fundamento do cristianismo, pois ele é a garantia que ressuscitaremos com ele e teremos um corpo e uma vida eterna, pois ele foi o primeiro. Que devemos crer nas testemunhas bíblicas, não podemos endurecer o nosso coração. Que devemos pregar o Evangelho, que é a morte e a ressurreição de Cristo para salvar de todo o que crê. Todos os que creem verão a glória de Deus através de sinais que hão de acompanhá-los. Esses sinais ou milagres foram relatados por Lucas no livro de Atos, na vida de todos os apóstolos e de muitos seguidores de Cristo. Irmãos, a ressurreição de Cristo é a base de toda a nossa esperança. A confiança que teremos uma vida eterna com Ele, que teremos um corpo glorificado. Crer na ressurreição de Cristo é crer em Deus, é crer no seu poder, no seu grande poder. O mesmo Deus que ressuscitou Jesus é o mesmo que vai ressuscitar todos aqueles que creem em Jesus e o recebem como Senhor e Salvador de nossas almas. É nisso que nós cremos. A importância desse dia para nós é de total alegria. A importância desse dia para todos os crentes é algo que precisa ser lembrado, não uma vez por ano, mas todos os dias, que Cristo ressuscitou. Cristo deu a sua vida por mim e por você. E Ele ressuscitou. E a ressurreição de Jesus é a garantia que nós temos, que estaremos com Ele vivos.
em vida, num corpo glorificado. E é nisso que nós temos que crer, e é nisso que nós cremos como filhos de Deus, como servos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que a nossa fé não seja só neste domingo, no domingo que nós chamamos domingo de Páscoa, mas que seja todos os dias da nossa vida. E que Deus nos abençoe e que mantenha em nós esta fé inabalável na morte e na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar. Pai amado, louvado seja o nome do Senhor. Ó meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado por ter enviado Jesus Cristo para morrer no meu lugar. Porque quem merecia a morte era eu. Ó Deus, nós não temos nada em nós que possa nos fazer receber a salvação do Senhor. Mas pelo amor do Senhor, o Senhor enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. E a alegria de saber, ó Deus, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, e que nós ressuscitaremos com Ele, e estaremos com Ele na alegria, no prazer de ter uma vida plena, eterna com Ele. Ó Deus amado, eu te louvo, porque só mesmo pela graça, pelo amor, pela misericórdia do Senhor, que o Senhor poderia ter feito isso por nós. Eu te agradeço, meu Deus. Te agradeço por cada um irmão que hoje está ouvindo esta palavra e tenha certeza no seu coração que o Senhor ressuscitou dentre os mortos. E que hoje, Pai, essa fé que nós temos é que nos dá a garantia da salvação em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus amado, não deixe que esse tempo que estamos distante uns dos outros se prolongue. Nós precisamos e queremos estar juntos, ó Deus, para nos abraçarmos, para dizer o quanto nós gostamos da presença de cada um dos irmãos. Ó Pai, louvado seja o nome do Senhor. Eu te louvo, eu te agradeço por tudo, no nome santo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.